Beleza, então. Então, vou apresentar aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Tá, né? Tá sim, João. Beleza. Então, deixa eu ver. Oi, né? Tá apresentando. Então, vamos lá. Qualquer coisa me interrompam, gente, tá? Não tô conseguindo ver o chat agora. Então, essa aqui é a primeira monitoria de fisiologia do sistema respiratório. A gente vai falar das duas primeiras aulas que vocês tiveram, tá? E tirar as dúvidas referentes a essas duas aulas também. Então, vamos lá. Para a gente começar a falar de fisiologia do sistema respiratório, a gente primeiro precisa entender a que se destina esse sistema, né? Então, qual que é a função principal dele? E a função principal é prover oxigênio às células dos tecidos e remover o dióxido de carbono que resulta do metabolismo dessas células. Essa é a função base, mas não é a única função do sistema respiratório. O sistema respiratório, ele também atua no equilíbrio ácido-base, que vocês veem lá em bioquímica, que é bastante importante. Ele também atua no equilíbrio térmico, né? O ar que a gente inala, ele tem ele não está na mesma temperatura da temperatura interna, né, do nosso organismo. Ele também atua na defesa imunológica, isso é bastante importante. A gente sempre tem que pensar que o ar ele está em contato com o ambiente externo, né? Então, a gente pode acabar respirando poluentes, partículas, micro-organismos. Então, desde lá das barreiras, do pelo do nosso nariz até os macrófagos lá dos nossos alvéolos, o sistema respiratório está atuando em defesa imunológica. Isso é muito importante. Ele também atua na fonação, né, a passagem do ar pelas pregas vocais, os músculos, o movimento dos músculos da laringe, os seios da face, tudo isso, né, contribui para a nossa fonação e também produção e metabolismo de substâncias vasoativas, né? A gente viu lá em cardio, por exemplo, aquela via, né, do sistema renina-angiotensina. Então essas são as funções, algumas funções do sistema respiratório. Principalmente aqui no sistema respiratório, para a fisiologia, é muito importante fazer um pouco de correlação entre estrutura e função. Né? Para todos os sistemas isso é importante, mas para o sistema respiratório, a fisiologia tem uma atenção bastante grande, né, para isso. Então, para a gente lembrar aqui bem rápido, né, a gente pode dividir sistema respiratório em vias aéreas superiores e inferiores. Então, superiores seria da laringe para cima, inferiores da laringe para baixo. Particularmente para a fisiologia, as vias aéreas inferiores são bastante importantes. Então, a traqueia, né, e os brônquios, constituindo lá a árvore traqueobrônquica, né, que também está representada aqui. Então, traqueia até aqui os alvéolos. Dessa arquitetura da árvore traqueobrônquica tem duas características muito importantes que a gente tem que prestar muita atenção, são muito importantes para a fisiologia. A primeira delas é no que diz respeito ao diâmetro dessas estruturas. Então, a gente vê aqui na traqueia, por exemplo, tem 2,5 centímetros, enquanto que um bronquíolo terminal, por exemplo, tem menos de 1 milímetro, né? Uma outra característica importante é que, ao longo aqui da árvore traqueobrônquica, né, conforme ela se desenvolve, a gente tem essas divisões, né, essas dicotomizações. E isso configura um aumento de superfície de contato, que é muito importante, porque eu preciso garantir que o ar que eu esteja inspirando, a maior parte dele, esteja em contato com a parede das estruturas para poder ter troca gasosa, né? Então essas são as duas características, assim, fundamentais. Conforme a árvore traqueobrônquica desenvolve, eu tenho redução do diâmetro e aumento da superfície de contato. Existe, né, uma divisão assim mais, digamos assim, funcional dessa árvore, que é em zona condutora e zona respiratória. Né, a zona condutora vai até aqui os brônquios terminais, zona respiratória, ductos, sacos alveolares e os alvéolos propriamente ditos. Aqui não está representado, mas não tem problema, né? Só para lembrar que a histologia também diferencia em zona de transição, que seriam esses bronquíolos respiratórios aqui. Mas para a fisiologia é importante a gente entender um pouco das características dessa zona condutora e da zona respiratória. Então vamos ver um pouco disso. A zona condutora ou zona de transporte tem uma função basicamente de conduzir, né, então direcionar o ar que a gente está inspirando para a zona respiratória. Mas ao longo, né, na verdade desde as nossas vias aéreas superiores,
esse ar ele sofre algumas modificações. Então, esse ar ele é aquecido, né, protegendo o nosso organismo contra um desequilíbrio térmico. Esse ar ele entra em contato com estruturas mais vascularizadas, que estão mais próximas à temperatura corporal. Esse ar ele é modificado porque ele entra em contato com secreção de glândulas mucosas, de células caliciformes, então protege contra o ressecamento. Esse ar ele é filtrado, né, desde lá dos pelos do nariz até as células ciliadas que a gente encontra nas estruturas do sistema respiratório, né, então remove, protege contra partículas. E as estruturas dessa região, elas não possuem alvéolos, então ao longo de toda a zona de transporte não ocorre troca gasosa, né? Como basicamente o ar só é conduzido, as estruturas dessa região são chamadas de espaço morto anatômico, né? E aí aqui é só uma observação para não confundir com espaço morto fisiológico, porque espaço morto fisiológico a gente também está pensando naqueles alvéolos que não são funcionantes, né? Então o ar até pode chegar lá, mas fisiologicamente não acontece nada. Então se a gente pega o espaço desses alvéolos que não estão funcionantes, mais o espaço, né, do espaço morto anatômico, a gente tem um espaço morto fisiológico, tá? Mas isso aqui é só uma observação. E lembrar também que as estruturas, né, são vascularizadas, elas recebem um aporte sanguíneo da circulação sistêmica e acontece que quando a gente pensa principalmente naquelas estruturas mais terminais, então, por exemplo, um bronquilo terminal, que é fino, né, microscópico, ele entra em contato com um ar muito rico em oxigênio. Então, é fisiológico, é natural que ocorra uma mistura de sangue rico em gás oxigênio com sangue pobre em gás oxigênio. Isso é fisiológico e é num volume muito pequeno que acontece. A zona respiratória, então, é onde de fato vai acontecer as trocas gasosas, né? É muito importante a gente lembrar também que as estruturas dessa região, elas se desenvolvem ao longo dos anos. Então, o nosso organismo se desenvolve, a gente tem outras necessidades metabólicas, né? Então, o sistema respiratório precisa atender essas nossas necessidades. Então, essas estruturas se desenvolvem ao longo dos anos. E existem duas células muito importantes nessa região, que são o pneumócito tipo 1 e o pneumócito tipo 2. O pneumócito tipo 1, ele constitui uma barreira fina para que haja troca gasosa, né? Ele ajuda a construir essa barreira. E o pneumócito tipo 2, ele produz surfactante, que a gente vai ver daqui a pouco porque que ele é importante. É importante lembrar também que existe toda uma rede de capilares alveolares envolvendo essas estruturas, né? E aí, a partir desses capilares que a gente vai conseguir ter a troca gasosa, essa troca ela acontece pela diferença de concentração entre CO2 e O2 no alvéolo e no capilar, e é também por essa diferença de concentração que os alvéolos são perfundidos, tá? Aqui, só para ilustrar um pouco dessa zona respiratória, eu sei que isso aqui é bem histologia, mas para fisiologia também é bem importante a gente ter uma noção dessa constituição. Então aqui a gente tem pneumócito tipo 2, que vai produzir surfactante, a gente tem macrófago, né, como célula de defesa, a gente tem capilares e a gente tem muitos pneumócitos tipo 1. O que é importante a gente ver aqui é que o pneumócito tipo 1, junto com os capilares, eles têm uma relação muito íntima, né? Aqui nesse esquema a mesma coisa. Então, pneumócito tipo 1 com capilar alveolar e a relação entre eles dois, né? A gente vê que a membrana basal, tanto do pneumócito tipo 1 quanto da célula endotelial do capilar alveolar, estão juntas, né? A membrana basal dessas duas células estão unidas e constitui então o que a gente chama de membrana respiratória, que é muito fina. E é essa estrutura aqui, né, essa estruturação entre essas duas células que vai permitir que haja troca gasosa do ar alveolar para o capilar alveolar. Tá bom? Sobre relação estrutura-função, era isso. Bom dia, pessoal, tudo bem? Mais uma vez, sejam muito bem-vindos à monitoria da BS 221. Estávamos com saudades e vamos seguir. Bem, nesse módulo, a gente vai falar da respiração como um todo, e vale dizer, né, que essa respiração é diferente da respiração celular, aquela em que, a partir do oxigênio, o corpo produz CO2 e água, mas essa é a respiração interna, né, que tem a ver essencialmente com a entrada de ar no nosso corpo.
E existem algumas etapas distintas que constituem esse fenômeno da respiração. A ventilação, que se refere à entrada e à saída de ar do pulmão, e as trocas gasosas e o transporte gasoso. Nessa monitoria, mais especificamente, acredito que a gente vai se prender na ventilação. E sendo a ventilação esses processos de influxo e efluxo de ar do pulmão, né, do ambiente para o pulmão e do pulmão para o ambiente, é preciso que a gente tenha em mente alguns conceitos, alguns princípios que vão nortear os fenômenos dos próximos slides. O primeiro deles é que o ar move-se a favor de um gradiente de pressão. Então, um fluxo de ar vai sempre se estabelecer da área de maior pressão para a área de menor pressão. No nosso organismo, esses gradientes de pressão são produzidos por uma bomba muscular. E essa bomba muscular nada mais é do que o conjunto de músculos do tórax, né? E o tórax é a região delimitada pelas costelas, pelo externo, pela coluna vertebral, e os músculos que envolvem essas estruturas e o diafragma produzem essas zonas de maior ou de menor pressão que promovem a entrada ou a saída de ar no pulmão. O terceiro princípio é a lei de Boyle, que todos nós já conhecemos, e ela estabelece que a pressão é inversamente proporcional ao volume. Então a gente pode dizer sem muito medo que nos acontecimentos da ventilação, sempre que há aumento de volume, há diminuição de pressão, e quando há diminuição de volume, há aumento de pressão. Pode passar, João, por favor. Existem alguns conceitos muito importantes que têm a ver com pressão. É lógico que eu não estou sendo muito preciso, né, mas essas diferentes pressões são como as forças que direcionam o fluxo do ar para dentro ou para fora dos pulmões. A primeira pressão que é importante que a gente conceitue é a pressão atmosférica, que é a pressão do ar no meio ambiente. Como a pressão atmosférica, né, em valores absolutos varia com a altitude, a gente estabelece que ela é a referência e tem um valor zero. Existe também a pressão alveolar, que é a pressão do ar dentro dos nossos pulmões. No repouso, ela é igual à pressão atmosférica, e como não há gradiente, no repouso não existe fluxo entre os pulmões e o ambiente. A pressão intrapleural é a pressão do líquido entre os foretos da pleura, né? O foreto parietal e o foreto visceral. Existe uma fina camada de líquido e esse líquido está submetido a uma pressão. Essas duas pressões permitem que a gente entenda a pressão transpulmonar, também chamada de pressão transmural, que é obtida pela diferença entre a pressão alveolar e a pressão pleural ou intrapleural. A pressão alveolar é a pressão dentro da superfície dos alvéolos e a pressão intrapleural é a pressão imediatamente fora da superfície pulmonar. E essa pressão transpulmonar determina a quantidade de ar que vai entrar no pulmão. Quanto maior a pressão transpulmonar, maior a quantidade de ar que vai preencher os alvéolos. Pode passar, João. Obrigado. Existem dois movimentos respiratórios bem delimitados. O primeiro deles é a inspiração, que tem a ver com o influxo de ar, com um fluxo gasoso que vai do ambiente, atravessa o trato respiratório e chega até os alvéolos. Seguindo, né, a ideia do gradiente de pressão, para que o ar entre no pulmão, é preciso que a pressão alveolar seja menor que a pressão atmosférica. E para que esse gradiente específico aconteça, é preciso que haja um gasto de energia. A inspiração é um processo ativo, que envolve a contração de músculos inspiratórios. E esses chamados músculos inspiratórios são os músculos intercostais externos,
o diafragma, os escalenos e os esternocleidomastoides. Esses dois últimos têm uma ação especialmente pronunciada na inspiração forçada. Quando a gente voluntariamente puxa o ar, aí eles têm um papel um pouco mais significativo. E pode passar, João. Bem, vamos entender esse processo da inspiração. É preciso que a pressão alveolar se torne subatmosférica para que o ar entre no pulmão. Então, os músculos inspiratórios se contraem, a caixa torácica se expande, o pulmão acompanha essa expansão e, como a gente falou, se existe aumento de volume, existe diminuição de pressão. Então, essa pressão se torna menor que a pressão atmosférica e o fluxo de ar é direcionado para os alvéolos. Então, por favor, acompanhem comigo essa imagem, esse esquema. Logo no começo, a gente vê que chegam impulsos aos neurônios motores dos músculos inspiratórios, intercostais externos, diafragma, e eles se contraem com esses impulsos. Quando eles se contraem, eles puxam a caixa torácica, né, as costelas especificamente, puxam a caixa torácica para cima e para fora, fazendo com que a parede se expanda e, dessa forma, todo o espaço torácico. E os pulmões, ainda que tenham uma tendência de se retrair, acompanham esse movimento. Essa expansão aumenta a atração sobre o líquido da pleura e isso diminui a pressão intrapleural. Eu gosto de pensar quanto a essa questão da pressão intrapleural, que existe uma tendência do pulmão que o puxa para dentro e a parede torácica puxa para fora. Com essa tendência de expansão, há uma diminuição da pressão na pleura. Ok? Eu estou vendo as perguntas aqui, eu já respondo para vocês. Com a diminuição da pressão intrapleural, quando ela é subtraída da pressão alveolar, a pressão transpulmonar aumenta. E como a gente comentou, quando a pressão transpulmonar aumenta a quantidade de ar que deve entrar nos pulmões. Então, há essa expansão do volume pulmonar, essa pressão, esse aumento de volume diminui a pressão, e quando essa pressão se torna subatmosférica, se estabelece um gradiente e então um fluxo em direção aos pulmões. Só que uma vez que o pulmão chega ao seu estágio máximo de expansão, a contração dos músculos cessa e ele começa a voltar para o seu estado normal. E quando o pulmão passa a diminuir, a sua pressão aumenta e o fluxo aos poucos para. Certo? Então, vou ver aqui as perguntas. A questão da aferência neural. Vamos voltar aqui. Bom, né, quando a gente diz aferência neural, você tem razão, neurônio motor é eferente. Mas acho que basta que a gente entenda que são os impulsos que chegam, saem da medula e chegam aos músculos respiratórios, né? É musculatura esquelética, então ela é excitada e contrai. Mas, de fato, os neurônios motores são eferentes. Pode passar, por favor, João? Bom, então, depois que cessa a contração dos músculos, o pulmão, com a sua retração elástica, tende a voltar para a sua posição original. E quando a pressão atmosférica se iguala à pressão alveolar, a inspiração acaba.
E aí a inspiração acaba, perdão. Então a gente chega à expiração, que é o segundo movimento respiratório, que tem a ver com a saída de ar dos pulmões. Mais uma vez, obedecendo à ideia da pressão, para que o ar saia, a pressão atmosférica tem que ser menor que a pressão alveolar. E ao contrário da inspiração, esse processo é passivo, porque não há gasto de energia, e ele acontece porque o pulmão ele resiste à expansão. Então, quando a contração da parede torácica cessa, ele volta naturalmente à sua posição original. E com o diafragma, a mesma coisa. Quando ele volta à sua posição, ao seu tamanho original, o volume diminui, a pressão aumenta e esse gradiente se inverte, né, fazendo com que o ar saia dos pulmões. Vale dizer que, ainda que esse seja um processo passivo, em situações de expiração forçada, como na atividade física intensa, no canto, na fala, ou quando tocamos instrumentos de sopro, há a mobilização dos chamados músculos expiratórios, que são os intercostais internos, alguns músculos do abdômen e alguns músculos lombares também. Eles precisam se contrair para que, quando a gente precisa de mais intensidade na nossa respiração. Pode passar, João, por favor? Bom, já estamos quase finalizando essa porção, e agora eu gostaria que a gente focasse nessa primeira parte do gráfico, que trata da pressão alveolar. No momento A1, né, no tempo zero, é exatamente o intervalo entre a inspiração e a expiração. É bem curtinho, e nesse momento não há fluxo, porque a pressão atmosférica está equilibrada com a pressão alveolar. Para que haja inspiração, a pressão alveolar deve se tornar subatmosférica, deve diminuir. Então, a contração dos músculos inspiratórios, os intercostais externos e o diafragma, a expansão do pulmão e a pressão alveolar diminui. Com a diminuição da pressão alveolar, o ar começa a se direcionar para o pulmão. Quando essa contração cessa, aos poucos o ar para de chegar aos pulmões, porque o gradiente de pressão está acabando, e a pressão atmosférica volta a se igualar com a pressão alveolar. Só que, em dado momento, como a gente já conversou, existe a tendência de retração elástica do pulmão e do diafragma, e a pressão alveolar se torna maior do que a pressão atmosférica, fazendo com que o ar seja expelido. Então, o ar é expelido e novamente, a pressão alveolar, que estava maior do que a pressão atmosférica, se iguala. E o fluxo cessa, então um novo ciclo tem início. E é isso que eu gostaria que vocês vissem nesse gráfico. Aqui a gente tem a pressão intrapleural também, que é mínima quando o pulmão está no seu estágio. A pressão intrapleural é mínima quando o pulmão está no seu estágio máximo de expansão. E quando a pressão intrapleural é mínima, a pressão transpulmonar é máxima, então a quantidade de ar é a maior. E a gente acompanha também na porção inferior do gráfico o volume de ar movido. Bom, acredito que seja isso. No próximo slide eu coloquei uma imagem dos músculos envolvidos na mecânica respiratória. E a professora certamente já comentou na aula, mas é bom para a gente ter uma ideia. Os músculos inspiratórios estão em preto, tem o diafragma, os intercostais externos, que fazem com que as costelas puxem para cima e para fora a caixa torácica, e os escalenos e o esternocleidomastoide, que são músculos que ficam na região do pescoço. Os músculos expiratórios só são mobilizados em situações de
de esforço aumentado, né? E eles são principalmente os intercostais internos, que puxam as costelas em direção ao interior do tórax, diminuindo o volume torácico, e alguns músculos abdominais e lombares. Bom, pessoal, é isso a minha parte. E agora eu passo para a Isa continuar. Bom, gente, dando continuidade na mecânica respiratória. Bom, acho que vocês já perceberam que a respiração, ela basicamente acontece por um jogo de forças. Você respira por isso. Ela começa perifericamente nos pulmões, com a ação da musculatura, que varia a pressão intrapleural, isso se propaga para os alvéolos. Mas esses efeitos, eles têm que se propagar para todos os alvéolos, todos eles têm que dilatar, desde aquele que está em contato direto com a pleura até o que está no centro do pulmão. E isso é possível porque eles têm uma interdependência estrutural. Esses alvéolos, em que as paredes alveolares estão conectadas por septos. Então, assim, o que acontece é uma transmissão mecânica entre essas paredes alveolares. E aí, o alvéolo, que ele está em contato direto com a pleura, como ele tem uma elasticidade na parede dele e ele está interconectado com outros, quando ele dilata, ele puxa o que está do lado e assim vai propagando. Um alvéolo, grosso modo, vai puxando o outro. Nisso a gente entra numa das propriedades do pulmão, que é a elasticidade pulmonar, em que permite toda essa flexibilidade alveolar, variações de pressão, entrada e saída de ar. E com relação a essa elasticidade, o que acontece? Os septos entre os alvéolos, eles são constituídos por um tecido elástico, que tem elastina e colágeno. Então, ele permite essa livre dilatação e retração do alvéolo durante a inspiração e respiração. Pode passar, por favor, João. Outra propriedade elástica muito importante é a tensão superficial pelo líquido que reveste a parede alveolar internamente, formando uma interface líquido-ar, em que as moléculas da superfície do líquido, elas têm uma força de interação grande entre si, que faz com que elas tendam a se aproximar. Só que esse líquido, ele está revestindo a parede do alvéolo, então ele também está interagindo com a parede do alvéolo. Então, essa tendência de aproximação, o líquido, ele vai puxar a parede do alvéolo junto com ele, então vai ter uma tendência de contração da parede alveolar. Então, quando essa parede alveolar ela contrai, ela vai reduzir o volume, então aumenta a pressão dentro do alvéolo. Pode passar, por favor, João. Então a gente vê que a tensão superficial, ela dá a tendência do alvéolo fechar, dele colabar. E isso está diretamente relacionado com o raio do alvéolo, indicado aqui embaixo, que a gente chama aqui a lei de Laplace, em que a pressão desenvolvida dentro do alvéolo, ela é diretamente proporcional à tensão superficial e inversamente ao raio. Considerando que a tensão superficial ela é a mesma entre os alvéolos, já que é o mesmo líquido que reveste eles, e os alvéolos têm raios diferentes, eles desenvolveriam pressões diferentes, por conta da diferença dos raios entre cada alvéolo. Então, o alvéolo menor, que tem um raio menor, ele teria uma pressão maior. E o alvéolo maior, mais grande, ele teria uma pressão menor. Essa diferença de pressão, vocês lembrem disso. Toda diferença de pressão gera um fluxo. Esse fluxo, ele sempre tem de ir de uma zona de maior pressão, que é no alvéolo menor, para uma zona de menor pressão, que é o alvéolo maior. Então, ele vai da zona de maior para menor pressão. Só que o alvéolo menor, que é a zona de maior pressão, ele vai esvaziar e colabar. A última coisa que se quer em respiratório é colabar o alvéolo. Se você colabar o alvéolo, você perdeu uma unidade de troca gasosa. Não tem mais como dilatar esse alvéolo de novo. E, bom,
para tentar contornar isso, a gente sabe que não dá para tentar alterar o raio do alvéolo. Cada alvéolo tem o seu próprio raio. Então, uma forma de contornar isso seria alterar a tensão superficial. Isso é feito pelo surfactante. Ele é um composto que quebra essa tensão superficial. Então, ele tenta compensar essa diferença de raio entre os alvéolos. Assim, ele vai equilibrar as pressões alveolares e gerar um fluxo de ar uniforme entre os alvéolos, impedindo esse colabamento. Lembrando que o surfactante ele é sintetizado pelo pneumócito tipo 2 da parede do alvéolo. Ele é um composto rico em fosfolipídio que vai recobrir tanto aquela interface líquido-ar, quanto também ele pode se dissolver no líquido, quebrando essa tensão superficial. Pode passar, João. Bom, toda essa flexibilidade dos alvéolos, por essas variações de pressão, fluxo de ar, tudo isso está correlacionado com a complacência, que nada mais é do que a variação de volume gerada por uma alteração de pressão. Então, se com uma alteração pequena de pressão, o alvéolo faz uma variação grande de volume, a gente diz que ele é muito complacente. Não precisa de tanto esforço para gerar um fluxo de ar, porque uma pressão pequena já variou bastante o volume. Já quando precisa de uma alteração muito grande de pressão para fazer essa mesma variação de volume, a gente diz que é de baixa complacência. Então, alta complacência é mais fácil de conseguir volume, baixa complacência é mais difícil. Pode passar, por favor, João. Outro ponto importante para você saber é com relação à resistência pulmonar. Quanto que o pulmão, as vias aéreas se opõem a essa dinâmica respiratória, ao fluxo de ar. Vocês lembram de cardio que fluxo é a variação de pressão sobre a resistência. Então, quanto menos resistente, mais fácil o fluxo. Só que essa resistência, ela é correlacionada com raio. E a gente tem essa equação aqui embaixo para definir essa resistência. A gente tem outras variáveis, mas a que mais tem peso é o raio, porque vocês veem que essa variável ela está elevada à quarta. Então, quanto menor o raio, maior a resistência para o ar passar, menor seria o fluxo. Agora, olhando aqui nessa imagem da árvore respiratória, vocês veem que a via aérea ela vai ramificando cada vez mais e o raio também vai diminuindo cada vez mais. Então a gente espera que a resistência aumente e não é o que acontece justamente porque está ramificando. E isso nada mais é do que uma somação em paralelo de resistências. Essa somação em paralelo reduz a resistência total. E é o que acontece no bronquíolo, no alvéolo, que é quando você tem a maior ramificação. Então, lembra que somação em paralelo reduz a resistência total e a somação em série aumenta. Então, o que acontece nas porções mais altas das vias aéreas, tipo traqueia, brônquio, a resistência é maior. E essa resistência ela vai reduzindo conforme vai ocorrendo essas ramificações. Pode passar, João. Outro ponto chave, fazendo essa variação de raio para controlar esse fluxo de ar, é feito pelo nosso próprio sistema nervoso, que vai regular o raio das vias aéreas, fazendo a contração e relaxamento do músculo liso que reveste as paredes brônquicas. Então aí, você tem as divisões simpática e parasimpática. Na divisão simpática, pela ação do neurotransmissor, a noradrenalina, ela vai ativar os receptores beta-2 acoplados à proteína GS, que vai aumentar o AMP cíclico, reduzir o cálcio intracelular do músculo liso, e isso faz um relaxamento dessa musculatura, dilata a via, ou seja, faz uma broncodilatação. Se fez uma broncodilatação, você aumentou o fluxo de ar, você facilitou o fluxo de ar. Lembra que quando vocês foram ver sistema nervoso autônomo no semestre passado, a divisão simpática, ela é basicamente uma reação de luta ou fuga. Então, você
precisa de ar, por isso que fica ofegante, você precisa desse aumento de fluxo de ar. Já na divisão parasimpática acontece o oposto. Você tem a acetilcolina, que vai ativar receptor M3, aumentar o cálcio intracelular e fazer a contração do músculo liso. Acontece então uma broncoconstrição que reduz esse fluxo de ar, porque no parasimpático é uma reação de repouso. Você não precisa de um aporte respiratório, um aporte de ar. Você está em repouso. Aí, pode passar, por favor, João. Por fim, como que se dá a passagem do ar, a velocidade do ar nas vias aéreas? Isso é um fenômeno físico que vocês já viram em cardio também. Quanto menor o diâmetro da via, o ar tende a fazer um turbilhonamento, que é um fluxo desordenado, que é o que acontece na traqueia, nos brônquios, nas vias com maior diâmetro, onde a velocidade é maior. Aí o diâmetro vai reduzindo, chegando num fluxo laminar, que é onde tem uma velocidade do ar menor, que é o que você precisa, a velocidade desse ar menor, para poder fazer as trocas nos alvéolos. Rapidinho, tem como você voltar no controle simpático aí? Isso. Desse aí. Eu não entendi. É a bronquio. O fluxo. Não, agora eu já entendi. Não, pode deixar. Deixa. Só respondendo uma pergunta que fizeram aqui no chat, Álvaro falou que você disse que não é possível dilatar os alvéolos alterando os seus raios, mas achei que na broncodilatação era isso que ocorria, aumento de raio dos alvéolos pelo relaxamento do músculo liso. Ah, tá, entendi o que você quer dizer. Então, o que acontece é o seguinte, alvéolo não tem músculo liso. Se você tivesse músculo liso ao redor dos alvéolos, você não teria como fazer troca gasosa. Lembra que a parede do alvéolo, ela está em contato direto com a parede do... Ah, tá. A parede do alvéolo, ela está em contato direto com a parede do vaso. Então, você precisa dessa superfície direta de troca gasosa. Quando você faz uma broncodilatação, é o relaxamento do músculo liso que está nos brônquios e nos bronquilos. Então, é aí que você vai mexer na broncodilatação e na broncoconstrição, mas alvéolo não tem músculo liso. Eu não sei se foi isso que você perguntou. Beleza, então. Imagina. Isa, estão comentando aqui sobre o parasimpático e o simpático. Você quer que eu volte lá na apresentação? Volta, por favor. Ah, gente, só uma observação. Aqui no slide, eu troquei sem querer. No simpático, o que acontece é a dilatação. Acontece, quando a gente mandar isso aqui para vocês, eu vou alterar isso. O que acontece no simpático é a dilatação das vias aéreas. O que acontece é o relaxamento do músculo liso, gerando uma broncodilatação. E no parasimpático acontece a broncoconstrição, que é a contração do músculo liso. Aí,
Basicamente é isso. Aí no simpático também, o fluxo de ar é maior e no parasimpático é menor. Sem querer eu inverti essa porção final entre os dois na edição. Obrigado por perceber. Mais alguma coisa, gente? Então é só inverter o simpático com o parasimpático ali, que é tipo assim, a proteína, GS, o receptor é o mesmo. Não. Da parte de bronco, contando aqui, ó. Contração ou relaxamento. Essas duas partes finais, contração e fluxo de ar, é essa parte que teria que inverter. Só isso. Então, olha só. Simpático. Noradrenalina, receptor beta 2 e cálcio continua. Daí, não é contração, é relaxamento. E não é diminuir fluxo de ar, é aumentar. Aí no parasimpático você também inverte. Não é relaxamento, é contração e o fluxo de ar reduz. Entendeu? Desculpa, gente, eu não tinha percebido isso. Na Ah, explicação eu falei certinho, só que é, eu foi isso inverti mesmo. o slide. Você explicou certo, só que aí por isso que eu fiquei bugado aquela hora, mas obrigado. Ai, gente, perdão. Vocês têm mais alguma dúvida? Oi, eu tenho uma pergunta sobre a inervação, porque eu estava estudando, aí eu vi que a Maria André ela não falou sobre a inervação dos músculos expiratórios. Tem algum nervo específico ou são os mesmos dos inspiratórios? Olha, Beatriz, agora você me pegou. Mas isso eu posso conferir e mando no grupo sem problema nenhum. Mas eu não sei qual a inervação dos músculos respiratórios. Mas isso eu já confiro e mando para vocês no grupo, pode ser? Tá bom, obrigada. Que é isso. Mais alguma dúvida, gente, desses assuntos que a gente falou hoje? Bom, acho que não tem mais dúvida, então qualquer coisa, sempre que vocês precisarem, pode mandar lá no grupo, a gente ajuda vocês. E é isso, gente. Sexta que vem tem mais uma monitoria, a gente avisa vocês antes. E é isso. Depois a gente também posta a monitoria lá para vocês e como a gente tem feito. Obrigada, gente. Bom descanso para vocês. Da tarde. Tchau, tchau, gente. Obrigadão.